Bom dia, alunos do quarto ano. Tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, né, nas suas casas. Hoje nós vamos iniciar mais uma aula de história, certo? Nós vamos continuar, pessoal, o assunto que nós já havíamos começado sobre os indígenas e a relação deles com a natureza, certo? Hoje nós vamos estudar um pouco sobre como eles se orientavam, né, em relação à natureza para fazer as suas atividades anuais. Nós vamos conhecer um pouco sobre o calendário indígena, né, como eles organizavam esse calendário. Vamos conhecer um pouco também sobre como eles usavam a terra e também sobre a sua religiosidade, certo? Para a gente iniciar, eu gostaria que vocês acompanhassem no livro, na página 246. Aí na página 246, vai falar um pouco sobre a observação do céu que os indígenas realizavam, observando as constelações, certo? Vocês podem acompanhar aí. Nós temos aí observando o céu, né? As constelações, durante o ano, elas se modificam bastante, adquirindo várias posições, certo? Através das constelações, os indígenas observavam de que maneira que a selva poderia estar, certo? Através das constelações, eles descobriam qual o melhor período para se caçar certo tipo de animal, certo? Para consumir certo tipo de planta, né? Qual era a época. As cheias dos rios também, isso tudo lhe dava uma orientação para como eles iriam agir durante o ano, certo? Vocês podem acompanhar aí, ó, fala o seguinte. Ó, a observação da constelação contribui muito para os povos indígenas organizarem suas atividades anuais, né? A seguir nós temos um texto do indígena Ignácio Valença, do povo tucano. Ele fala o seguinte, ó. Para nós é costume seguir as constelações para medir o tempo e o que está acontecendo em cada época do ano. Por isso, nossos ancestrais, né, as pessoas que viveram antes deles, observavam as constelações e diziam em que época estavam e em que época viria, né? Como se fosse um ciclo. De acordo com isso, eles sabiam o que estava acontecendo na selva. Eles sabiam os animais, sabiam, né, como estariam os animais, os peixes, o homem e o rio. Quando há na selva abundância de frutos silvestres, né? Quando tem na selva, né, na natureza, uma abundância de frutos silvestres, espécies comestíveis e não comestíveis, ou seja, espécies, né, de frutos que se podiam consumir, né, comer, ou que não poderiam ser consumidos, né, comidos. Também animais e peixes, né, consumíveis ou não consumíveis. Eles sabiam, de acordo com a constelação, com as constelações, né, o período em que ia ter abundância de animais, de peixes, né, cheia dos rios. Com seu conhecimento, o homem dá o tratamento adequado ao território, de modo que tudo funcione em equilíbrio, certo? Eles trabalhavam, né, essa orientação e traziam para as suas atividades do dia a dia para que houvesse um equilíbrio, né? A natureza ela não se desfalcasse com o consumo deles. Aí mais abaixo do textinho, né, tem uma perguntinha para vocês, ó. O que os indígenas podem saber pela observação das constelações, né? Foi o que eu acabei de falar, né? A orientação que eles adquiriam através das constelações fazia com que eles inserissem na sua vida, nas suas atividades do dia a dia, né, em relação aos peixes, né, aos animais,
as cheias dos rios, né? Peixes, animais que poderiam ser consumidos, né? Ou não, né? Consumíveis ou não consumíveis. Vocês vão realizar essa atividadezinha no caderno, certo? Vocês coloquem a página e colocam a resposta lá, né? E como de costume, enviem a foto para mim. Agora nós vamos passar para a página 247. Na página 247, ele vai mostrar, o nosso livro vai nos mostrar um exemplo de um calendário indígena, certo? Ó, o calendário é um instrumento que utilizamos para mediar a passagem do tempo. Nós dividimos, né, em dias, meses e anos, o nosso calendário. Existem diversas formas de organizar um calendário, né? Os calendários indígenas geralmente eram representados por um círculo dividido em ciclos, certo? O nosso calendário ele não é em forma de círculo, né? Ele tem os dias, os meses e os anos, né? Nós temos meses com 30 e 31 dias, né? Nós temos 12 meses no ano. Os indígenas eles não organizavam assim, eles organizavam, geralmente era um círculo, né? Como está mostrando aí no livro de vocês. E eles dividiam em ciclo, certo? Se repetem todos os anos, tem poucas variações, né? Esses ciclos eles se repetiam durante o ano sem muitas variações, certo? Observe o calendário indígena organizado pelo Tucano, certo? Vamos dar uma mostradinha aqui no calendário. Ó, o calendário ele era um círculo, aí ele era dividido em ciclos, certo? Aqui, ó. Esse calendário aqui, ele tem, né, 5 ciclos, né? E cada ciclo tem aqui o nome do mês, né? Alguns ciclos têm dois meses e alguns ciclos têm 3, né? Então, circulei aqui, ó, os meses, né? Aqui começa janeiro, né? Fevereiro e março, né? E assim por diante. Aqui, ó. Eles organizavam, pessoal, as atividades que eles faziam nessa época, né? Através de desenhos, né? Nós podemos observar aí, ó, em janeiro, nós temos desenho de peixes, desenho de árvores de frutas, né? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nessa época do ano, né, eles pescavam esse tipo de peixe, né, e colhiam essas plantas, né, esse tipo de fruto para alimentação, né? Eles organizavam dessa forma. Aí nós temos aí, ó, fevereiro e março, outro ciclo também da mesma forma, né? Tem os peixes, tem uns tipos de frutas, né? Vegetais. Isso tudo dizia respeito à época de cada fruta, certo? À época de cada peixe que eles pescavam. As atividades que eles faziam, né? Se tem o desenho de algum animal, quer dizer que nessa época eles costumavam caçar mais aquele animal. Este ciclo, o maior que nós temos aí é agosto, setembro e outubro, né? É onde tem a maior parte de desenhos. Aí lá embaixo fala assim, ó, sobre o calendário. Esse calendário representa um ciclo anual dos indígenas tucano que vivem próximo ao rio Chiquié, no estado de Amazonas. Nele estão representados eventos importantes, como a passagem das estações do ano, né? As épocas de coletas de frutos, de pesca e de caça de vários animais, também da realização de festas e rituais, né? Eles desenhavam tudo que acontecia naquele período, né? Se tinha uma festa importante, aí eles desenhavam algo que representasse aquela festa, né? Se naquela época a colheita de determinada fruta, eles desenhavam aquela fruta. E assim que acontecia. Pessoal, aí no material de apoio de vocês, de história, na página 27 e 29, vai ter
a proposta de vocês organizarem o próprio calendário indígena de vocês, certo? Né? Cada parte dessa vai estar numa página, a página 27 e a 29. Vocês vão destacar, certo? Vão fazer a colagem aqui, ó, mostrando. E vão organizar o calendário indígena de vocês. Ah, tia, como assim? Vocês vão representar em cada mês, né, algo importante que se destaque naquele mês, como os indígenas faziam, né? No caso, em janeiro, dava maracujá, pronto, um exemplo, né? Aí eles desenhavam lá o maracujá, né? Na parte de janeiro. Vocês, como é que vocês... Tia, como assim? Uma coisa importante. Por exemplo, seu aniversário é em março. Um exemplo, né? Seu aniversário é em março. Aí em março você já pode desenhar um bolo, né? Que vai representar o seu aniversário. Janeiro, início das aulas, você já pode desenhar. Poderia desenhar o quê? Um caderno, né? Desenhar canetas, né? Que você está se preparando para começar as aulas, né? Compre o seu material escolar. Por exemplo, em maio, né? Nós temos o quê? O Dia das Mães, né? Segundo domingo de maio. Você poderia desenhar algo que a sua mãe goste para representar ela, certo? Aí vocês vão, ó, desenhar bem lindo, fazer a pintura, certo? Ficar bem lindo. Eu quero, depois que vocês terminem, né? Que vocês tirem uma foto, me mandem. E também, se possível, vocês tirarem uma foto de vocês segurando o calendário, certo? De preferência, vestidinho no uniforme, certo? É pra tia publicar na nossa página, viu? Da escola, né? E tem alguns alunos que estão me mandando, certo? Fotos quando eu peço para destacarem as figuras geométricas espaciais, tem alguém que já está me mandando, né? Eu gostaria que todos me mandassem para mim poder publicar, certo? O trabalho de vocês nas nossas páginas, né? Facebook, Instagram, certo? Aí de preferência que vocês estejam usando o uniforme, certo? Então, pessoal, passando, né? Continuando aqui a nossa explicação, nós vamos para a página 248. Aqui na página 248 vai ter uma atividadezinha que vocês vão fazer, certo? Praticamente toda dá para vocês fazerem no livro, né? Somente a letra C da segunda questão, que é uma atividade pessoal, vocês vão realizar a resposta no caderno, certo? Vocês colocam lá a página direitinho e colocam a resposta. Aí na página 249 vai falar um pouco sobre o uso da terra, certo? Como nós já tínhamos falado anteriormente, os indígenas se preocupavam muito com a natureza, né? Eles se organizavam de acordo com a natureza, né? Em relação à terra, não era diferente. O que acontecia? Eles faziam o plantio, faziam a colheita, mas eles faziam de tudo para que essa terra não fosse muito prejudicada, certo? E para isso eles tinham uma determinada técnica, certo? Quando a terra ela é muito utilizada, né, para o plantio, né, ela tem que ser limpa antes de fazer o plantio, né? Ela sofre bastante. Então, eles faziam o seguinte para que a terra, né, diminuísse o impacto nela. Eles plantavam, né, determinado tempo nessa terra, colhiam, aí depois eles mudavam de lugar, plantavam em outro lugar, deixavam aquela terra, né, que tinha sido plantada anteriormente descansar um pouco, né, para depois, né, voltar a plantar nela. Nessa maneira eles acharam para que a terra ela sofresse menos o impacto, certo? Então, em relação ao uso da terra, eles também eram bem cuidadosos. Aí fala isso aí na página 249. Depois, se vocês quiserem dar uma outra lidazinha para
melhorar o entendimento, né? Nós temos um textinho aí falando sobre como eles faziam essa técnica. Nós temos também 2 perguntinhas que vocês também vão realizar no caderno, a resposta, certo? Vocês coloquem a páginazinha no caderno para ficar bem organizado. É a questão 1 e a 2, viu? É em relação ao textinho que vocês vão ter aí na página 249. Aí abaixo tem um pequeno comentário sobre os indígenas e o uso da terra. Como vimos no texto acima, uma das formas de respeitar a natureza é não utilizá-la de forma predatória, né? Que é o quê? Destrutiva, né? Não destruir. Assim, depois de alguns anos, caçando, pescando e plantando em determinado lugar, os indígenas costumam se mudar, permitindo que a natureza se recupere, né? Foi o caso que eu falei anteriormente. O uso não predatório que os indígenas fazem da terra permite que o solo se recupere. Isso auxilia na preservação da natureza e das espécies nativas. Né? Muito interessante isso, né, pessoal? Aí eu quero que vocês virem para a página 250. Aí na página 250 vai falar um pouco sobre a relação que os indígenas tinham com a natureza, certo? Como eles utilizavam os rios, né? Mutações, como era a caça dos animais. Veja a seguir como alguns povos indígenas se relacionavam com a natureza em seu dia a dia. Os rios são muito importantes para os povos indígenas, suas águas são utilizadas para atividades diversas, como tomar banho, brincar, né? E nós temos aí na foto do livro de vocês, crianças indígenas brincando no rio. As plantações. As plantações de alimentos dos povos indígenas são geralmente pequenas e sem o uso de substâncias químicas. Eles não utilizavam, né, nenhum produto que pudesse prejudicar, né, a saúde deles. Né? No caso, eles também não tinham nessa substância. Dessa forma, o desgaste do solo é menor que os alimentos. Dessa forma, o desgaste do solo é menor e os alimentos são muito saudáveis. Aí nós temos, né, os indígenas preparando aí para fazer a plantação. Os povos indígenas praticavam a caça de animais, em relação à caça de animais, né, apenas para o seu sustento, né, ou seja, eles caçavam somente o suficiente para o consumo deles, né, nada de desperdício. Desse modo, ela não prejudica a conservação das espécies, né, não ia prejudicar nenhuma espécie, eles consumiam somente para necessidade, né. A observação do céu. É fundamental para os indígenas identificarem a época do ano e se organizarem, né? Por exemplo, o plantio e a colheita. Aí na foto nós temos o indígena Calapalo observando o céu durante a noite. Né? Eles gostavam muito, eles se orientavam bastante através, né, das constelações, como nós vimos lá no início. Aí na página 251 nós vamos ter uma atividade, escolha um dos povos indígenas retratados na página anterior, que eu acabei de falar aqui, né? Faça um desenho mostrando como eles se relacionam com a natureza. Você vai escolher um desses povos indígenas que foram retratados aqui na 250, vai fazer um desenho mostrando como eles se relacionavam com a natureza, certo? Virando para a página 252, nós vamos conhecer um pouco sobre a religiosidade indígena, né? No que eles acreditavam, né? Suas principais crenças. Né? Os indígenas eles tinham diferentes crenças religiosas. Essas crenças religiosas elas serviam para explicar todo o universo e os seres vivos. Essas crenças também buscavam significado para cada ciclo anual, os fenômenos da natureza, como por exemplo as chuvas, eles tentavam explicar, né? O período das chuvas, as cheias dos rios, as estações do ano. Para tudo isso, né, existia uma crença, né, que era passada de pai para filho. Aqui na nossa página 252, nós vamos ter parte de uma história sobre o surgimento da planta mandioca, certo? Vou fazer a leitura aqui para vocês.
Certo dia, uma jovem menina pediu a uma mãe que a enterrasse. Apesar da tristeza, a mãe atendeu ao pedido da filha e a enterrou até a cintura numa terra fofa e fria. Após o seu enterro, a menina pediu à sua mãe que não olhasse para trás. Pediu também que voltasse para visitá-la depois das primeiras chuvas. Recomendou por fim que não esquecesse de lhe trazer peixe e que mantivesse o terreno à sua volta sempre limpo e bem cuidado. A mãe fez tudo o que a filha pediu e, ao voltar ao local, encontrou uma roça de mandioca bonita e bem formada. De cada parte da menina brotou uma nova planta, dando origem a variedades de mandioca hoje cultivadas pelos Nauenês, né? Que é o nome da tribo. A mãe visitava frequentemente a roça, limpava em volta das plantas e retirava com cuidado as raízes, levando-a para a aldeia, onde todos se alimentavam, né? Essa aqui é a história que conta, né? A crença que eles tinham sobre o surgimento da mandioca, né? Então é isso, pessoal. Na página 254, vocês vão ter outra atividadezinha, né? Que vai falar sobre o surgimento da mandioca, né, a religiosidade indígena, sobre os fenômenos que as crenças religiosas tinham o poder de explicar, né, e formação de frases, certo? Na terceira questão. Pessoal, então é isso. Vocês devem dar uma observadinha na leitura, certo? Além de assistir esse vídeo, é importante que vocês façam a leitura do livro, né, do texto, para entender bem melhor. Realize as atividades com cuidado, com calma. E se tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade de me passar uma mensagem, certo? Me perguntar, eu estou à disposição para responder qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao assunto, certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula, né? E alguma dúvida podem entrar em contato comigo.